E você que está acompanhando o programa da Mostra na web, veja agora uma versão exclusiva do bate-papo com Raul Lores. Boa noite. No programa da Mostra de hoje, às 5 da tarde, um filme dirigido pela jovem e corajosa cineasta iraniana Samira Makhmalbaf. Às 5 da tarde, trata de uma sucessão de utopias. Com a libertação do Afeganistão da tirania dos talibãs, as mulheres podem de novo sonhar em frequentar escolas. A personagem de Samira deve vencer primeiro as convenções de um país ultraconservador e mergulhado na ignorância, onde é comum perseguir e segregar as mulheres. Mas ela vai à escola escondida do pai e até sonha em ser um dia presidente da República. E para falar deste triste flagelo humano, o nosso convidado desta noite é o jornalista Raul Lores, que já esteve na região e foi correspondente da Folha na China. Boa noite, Raul. Boa noite. Raul, você já conhecia o filme. Você acha que ele dá uma ideia da história política do Irã? Ele consegue nessa história pessoal? Acho que sim. Eu acho que a Samira, ela é uma estrangeira, né, lá no Afeganistão, mas eu acho que ela mostra bem o sonho dessa menina que quer ser presidente, mas que ao mesmo tempo, dentro de casa, ela não consegue sequer convencer o pai de que mulher deve ter direito à escola. Eu acho que para muitos ocidentais, a queda dos talibãs seria uma espécie de maná. Agora as mulheres vão poder fazer tudo, etc. E ela mostra bem isso, que é uma transição lenta. Ou seja, o problema ali não era apenas o jugo talibã. Ou seja, é uma sociedade muito conservadora e que acredita profundamente que as mulheres devem ser preparadas para ter filhos, ficar em casa e que elas não precisam estudar. Então o filme mostra bem isso, ou seja, essa menina bem informada, bem articulada, mas que mesmo dentro de casa ela ainda não consegue ter um eleitor, por assim dizer. Que horror, né? É uma situação... E a Samira correu perigo de vida no filme seguinte que ela fez lá, né? Explodiu uma bomba no set de filmagem, ela e a família tiveram que abandonar não só o Afeganistão, como o Irã e em seguida o exílio na França. E é muito interessante porque o Afeganistão ele foi coberto pelo jornalismo, pelas TVs estrangeiras, etc. Mas é um país tão miserável, e o filme mostra isso bem, que ele ainda não tem um cinema local ou uma produção local com o olhar do Oriente Médio, com o olhar da Ásia Central. Então a Samira, ela leva o olhar da mulher muçulmana, que apesar de um país de vir de um país muito mais rico, ela consegue entender aquela opressão, porque a mulher no Irã também tem muitos obstáculos no seu dia a dia. E hoje no Afeganistão, mesmo depois o Talibã voltou, né? Não é que depois da guerra isso acabou. É uma realidade que continua, né? O Talibã domina metade do país. O Afeganistão é o maior produtor de ópio do mundo. E como a gente sabe bem, morando na América Latina, onde a droga há muito dinheiro e onde há muito dinheiro você consegue corromper todas as forças possíveis. Pois é, como é que essa droga sai de lá, né? Então não há exército que bloqueie, no caso do Afeganistão, esse poder do Talibã, que tem uma indústria poderosa na mão, que é a indústria do ópio. E usa a religião como até para se proteger, né, de alguma investigação. Expõe a hipocrisia desses senhores da religião, desses senhores da moral, ou seja, os mesmos homens que se dizem tão tementes a Deus e que têm que fazer tudo de acordo com as escrituras, são os homens que se beneficiam aí de um comércio de drogas que não conhece muito bem a moral. Então é uma espécie de hipocrisia escancarada. É o totalitarismo religioso, né, aplicado na religião, né, os mulás e tal. Vários filmes exploraram isso, né? Na mostra a gente passou uma série, inclusive de mulás que usam a religião descaradamente para oprimir o povo que está ali em volta, ou então, sabe, conseguir um casamento com uma mulher que não quer saber dele, sabe, essas... Não tem fim, é uma história sem fim. O azar do Afeganistão, como jornalista eu entendo que o noticiário é bastante efêmero,
que o grande assunto de hoje, já completamente esquecido amanhã, o Afeganistão, ele teve o azar de ter sido sucedido pela guerra do Iraque. Então, o Afeganistão, a tragédia afegã, foi esquecida muito rapidamente por nós. Porque o Iraque é muito maior, porque é uma guerra mais complexa, porque tem muito mais petróleo. Petróleo, exatamente. E também o Afeganistão tinha a história um pouco romântica de resistir, né, aos russos, né? E quem que armou todo esse pessoal para resistir aos russos, né? Foram os então, americanos. Foram os americanos. E armou quem, né? É uma grande... Raul, você esteve também no Irã visitando o Jafar Panahi, que agora está preso por 6 anos, não pode mais filmar. Conta como foi essa aproximação? O Jafar Panahi, eu já tinha assistido, aliás, na mostra, alguns filmes dele aqui em São Paulo. Ele é um cineasta, assim, para quem ainda não assistiu, recomendo enfaticamente, porque ele fez o Balão Branco, ele fez o Círculo, que, na minha opinião, aí de cinéfilo, é um dos melhores filmes sobre a opressão à mulher no Islã. Ele fez aquele filme Offside, que é sobre a proibição das mulheres assistirem a jogos de futebol em Já estádios. apresentamos aqui no programa da Cultura. Ótimo. Então, o Panahi, ele consegue transmitir o Irã atual. Eu acho que tem muita gente por aí que tem preconceito contra o cinema iraniano, porque histórias são muito rurais, ou histórias só com criancinhas. O Jafar Panahi, ele circulou pelo Irã rural e pelo Irã urbano, pelo Irã masculino, pelo Irã feminino. Então, acho que ele demonstra um país aí bastante mais complexo do que a maioria das pessoas, e mesmo dos cinéfilos, a conhece. E eu cheguei lá, aliás, graças a você, o Panahi teve 2 vezes no Brasil, te estima muito, então quando eu o procurei e falei, olha, o Leon me recomendou, ele falou, claro, venha na minha casa, você pode me entrevistar. E ao chegar lá, fui lá com o meu gravador, a minha caneta, como repórter aplicado, e ele me recebe literalmente com um espetinho na mão e fala, estou fazendo um churrasco brasileiro para te receber. E tinha 20 pessoas no apartamento dele. Aliás, outro grande cineasta estava lá nesse dia, o Bahman Gorbadi. O Gorbadi também já veio várias vezes. Estava lá também, e assim, um monte de gente, os filhos dele, ele tinha uma espécie de churrasqueira no terraço do apartamento dele, ele mora num andar bem alto, você consegue ver aí Teherã, tem uma vista de Teherã muito privilegiada do apartamento dele, e começou a falar de cinema, de cultura, das viagens dele, do que ele lembrava do Brasil. Então, nesse tipo de papo, você vê que, apesar de todas essas diferenças políticas, geográficas entre nós, em 5 minutos nós parecemos vizinhos de toda a vida. E é algo que alguém tão dotado como o Panahi, como o grande cineasta que é, ele consegue aí criar uma ponte, não só no cinema, mas como pessoa, como ser humano. Então, eu estava em casa e comecei a entender completamente aquele momento tão importante que o Irã estava vivendo de eleições. Eu estive no Irã para cobrir as eleições de 2009 para a Folha e havia um clima de esperança no país, de que talvez de que reformas seriam possíveis. Depois a gente descobriu, infelizmente, que não, e o Panahi está pagando um preço bastante alto por isso. E que desrespeito, né? Um dos cineastas mais premiados do mundo, né? E ele, é importante lembrar, além dos prêmios que ele já recebeu, ele foi premiado em Berlim, em Cannes e em Veneza, ele não podia filmar desde o primeiro ano do mandato do Ahmadinejad. Então, agora ele está preso e ele foi proibido aí oficialmente, 11 anos sem poder filmar. Mas já na época que eu o conheci, isso foi 2009, há 4 anos ele já não filmava. Ou seja, desde que o Ahmadinejad virou presidente do Irã, ele não tem permissão. Lá você, como cineasta, você tem que apresentar o seu roteiro no Ministério da Cultura da lavagem cerebral. O Ministério da Cultura tem um nome específico, Ministério da Cultura e dos Guias Espirituais. Esse é o nome
Então ele tinha que mostrar o roteiro lá, e ele não recebia essa aprovação. Então ele, na prática, ele colaborava com cineastas mais jovens, e ele pedia, isso ele me contou, que o nome dele não aparecesse nos créditos, porque ele sabia que esses jovens cineastas poderiam ter problemas no futuro se aparecesse ali edição Jafar Panahi, colaboração no roteiro Jafar Panahi. Então, e claro, ele não, ainda um homem bastante jovem, ele não podia ficar sem fazer nada, então ele atuava aí como uma espécie de consultor de luxo de jovens cineastas, mas ele mesmo não podia mais filmar. Obrigada, Raul. Obrigado. Ficamos agora com Às 5 da Tarde, de Samira Malkmalbaf. E até o próximo programa da Mostra na Cultura.